Enoque andou com Deus. Parte 13, 21 de outubro de 2023. 2. Para Deus, esse é o trabalho de sua geração. Atos 13:36. Isso está em sua caminhada relativa, de onde podemos concluir que, na medida em que um homem ou uma mulher é defeituoso em seus deveres relativos, até agora eles são inúteis para Deus e ocupam espaço no mundo sem propósito. E na medida em que fazem mal em vez de bem em suas relações, andam contrários a Deus. Vemos como o Senhor nas obras da natureza uniu as criaturas, o sol para brilhar de dia e a lua de noite, os animais para servir ao homem e a terra com seus produtos para servir a ambos. A beleza do mundo está em cada um manter seu lugar e ser útil no lugar onde Deus os colocou. E assim as relações são as articulações da sociedade. E aqueles que querem andar com Deus devem andar com eles neles. Devemos trabalhar fielmente para cumprir os deveres de nossas posições e relações, como sob o olhar de Deus, que é nosso supervisor, testemunha e juiz comum. Salmo 101:2. Deus moldou nosso trabalho para nós, seja na igreja, comunidade ou família, onde alguns são como olhos, alguns como mãos e alguns como pés. Embora o trabalho de outros possa ser mais alto e mais honroso do que o nosso, nossa maior honra será provar-nos a Deus em nossa própria parte. Deus observa como cada um cumpre seu dever, o marido, a esposa, o mestre, o servo. E aqueles que andam com Deus se comportarão nessas coisas como sob os olhos de Deus, bem como quando estiverem em oração. Colossenses 3:22. Devemos cumprir os deveres de nossas relações sob o sentido do comando de Deus. Não é suficiente que o marido ame sua esposa, ou a esposa se submeta ao marido, se a consciência do dever para com Deus não os influenciar. Efésios 5:21. Devemos fazer de Deus nosso grande partido em todas essas coisas. Caso contrário, não andamos com Deus nelas. Não há relação em que alguém esteja, mas Deus estabeleceu seu dever, e assim o desempenho desses deveres é tanto a prova de nossa obediência, quanto a maioria das ações religiosas de que somos capazes. Devemos cumprir os deveres de nossas relações, tendo em vista o bem real de nossos parentes. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a soma da segunda tabela. Nenhum homem ou mulher nasce para si mesmo, mas para servir a Deus e seus semelhantes. Romanos 15:2. E quanto mais úteis somos para os outros, mais servimos a Deus e mais somos como Ele, porque Ele faz o bem a todos, mesmo aos ímpios e ingratos. Devemos cumprir os deveres de nossas relações, tendo em vista a honra de Deus. 1 Coríntios 10:31. A desonra que é feita a Deus pela pequena consciência que é feita de deveres relativos, por chorar pecados relativos. Deve o tecido do mundo se confundir, sol, lua, estrelas, dia e noite, sair de seus cursos. Onde estava a honra de Deus surgindo da beleza de uma administração ordenada do mundo? Mas quantas vezes os fundamentos nas igrejas, estados e famílias estão fora de curso? E não há nada além de desordem e confusão, contenda e oposição, cada um saindo de seu curso, e assim a honra de Deus e seu próprio bem e conforto jazendo enterrados no mundo, no monte ruinoso. Isso é andar contrário a Deus. Esse andar com Deus é particularmente notado em relação a Enoque. Gênesis 5:22. E Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Ele andou com Deus e sua família,
como pai e marido no estado de casado. Assim, se você for um caminhante com Deus, isso aparecerá nas relações em que você estiver, pois a graça faz um bom marido, uma boa esposa, um bom mestre, um bom servo. E os deveres das relações prontamente testarão tanto a realidade quanto a força da graça. E os deveres das relações prontamente testarão tanto a realidade. Sexto, devemos andar com Deus em todas as nossas ações, sejam naturais, civis ou religiosas. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A religião é para a nossa conversa como o sal para a carne, necessária para temperar toda a nossa vida, seja o que for. Primeiro, devemos andar com Deus em nossas ações naturais, como comer, beber e dormir. Essas são comuns a nós com os animais, mas não devemos ser como os animais no uso deles, mas andar com Deus neles. Agora, se andássemos com Deus nestas coisas, devemos fazê-lo sob o sentido do comando de Deus. Comer e beber são deveres do sexto comando e, portanto, devemos fazê-los porque Deus disse: não matarás. Onde quer que haja uma ordenança divina a respeito de qualquer ação natural, devemos respeitar essa ordenança. 1 Timóteo 4, 5. Porque toda criatura de Deus é boa e nada deve ser recusado, se for recebido com ações de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Nossos corpos são do Senhor, e Ele nos obriga por todos os meios legais para preservá-los. E então os homens andam com Deus nessas coisas, enquanto consertam a casa de barro sob o sentido do comando do proprietário. 2. Devemos depender do Senhor para o benefício deles. 1 Timóteo 4, 5. Sem a bênção dos meios, o fim não pode ser obtido. Sem Deus, nossa carne não pode nos nutrir, nem nossas roupas nos aquecem, para que o vazio da criatura nos aponte para Deus a cada passo, de acordo com o que o nosso Senhor diz. Mateus 4, 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Pai, porque a palavra Tua contida na Bíblia é o que nos ensina a viver. Muito obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.